Bom dia. O que é destaque nesta edição? Melo assina hoje protocolo com o Banco da Amazônia para impulsionar projetos sustentáveis no estado. Celulares, facas, barras de ferro e radiotransmissor são descobertos no combate. Detentos tentaram reagir à revista e 37 ficaram feridos em confronto com as forças de segurança. Defesa do consumidor da Câmara Municipal fará blitz nas empresas que exploram estacionamentos nos shoppings. É grande atenção no Planalto. Relador reafirma ao TSE que Temer pediu apoio da Odebrecht ao PMDB na campanha de 2014. Tomam posse hoje os novos ministros da Justiça e das Relações Exteriores. Atenção, passageiros. Latam vai cobrar por lanche, assento e bagagem despachada. Após disparos norte-coreanos, Estados Unidos instalam um escudo antimísseis na Coreia do Sul. Ossada humana é encontrada no Puraquequara. Cidade vive noite e madrugada sem ocorrência de mortes por violência. O Jornal da Manhã está começando. 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. O tempo segue instável. O Climatempo está prevendo 49 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 60%. Se as previsões se confirmarem, até domingo pode chover 168 milímetros. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Terça-feira, 7 de março, é o 66º dia do ano. Faltam 299 para acabar 2017. Dia das Santas Perpétuas e Felicidade. Também é o dia dos fuzileiros navais e o dia nacional da advocacia pública. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. A leitura de ontem no porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em 25 metros e 86 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1553. Luiz de Camões recebe carta de perdão. Ele estava preso após luta de espadas com Gonçalo Borges em 16 de junho de 1552. 1694 era fundada a Casa da Moeda Brasileira. 1808, chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. 1694 nasce o músico francês Maurice Ravel. 1815, Napoleão Bonaparte encontra as tropas do 5º Regimento enviado por Luís XVIII em Grenoble e as convências se unirem a ele na sua marcha para Paris. 1876, Alexander Graham Bell patenteia uma invenção que ele chama de telefone. 1994, Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, rejeita a proposta de dividir a África do Sul, conforme sugestão de alguns cidadãos brancos de extrema direita. Agora 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. As forças estaduais de segurança e militares do Exército, Marinha e Aeronáutica realizaram ontem uma operação integrada no complexo penitenciário Anísio Jobim, no quilômetro 8 da BR-174. A ação de varredura na área interna do compadre, fechado no semiaberto e feminino, contou com 1.291 servidores e 100 veículos e durou cerca de 10 horas, resultando na apreensão de celulares, facas, barras de ferro, radiotransmissores e outros objetos. Grande parte do material apreendido foi encontrada na área do regime semiaberto, escondida até em árvores. A operação foi monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, o CICCAM, da Secretaria de Segurança Pública, e contou com a participação de servidores da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Comando Militar da Amazônia, Aeronáutica, SAMU, Força Nacional, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e do Corpo de Bombeiros. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, o material apreendido demonstra a necessidade de mais ações para retirar esses objetos que são usados para a prática de crimes dentro do sistema prisional. Ele afirmou ainda que os presos tentaram confrontar policiais militares durante a ação, mas foram rapidamente contidos. Mas muitos ficaram feridos e cerca de 37. Um teve que ser levado ao hospital. É preciso uma ação dura e dentro da lei para neutralizar os criminosos que tentam enfrentar a polícia em uma ação legítima e legal realizada pelas forças do Estado e do governo federal, ressaltou o secretário. Roberto Pellegrini me chamou a atenção ontem assistindo à televisão, a mulher de um dos presos chorando, dizendo que o marido havia sido espancado, que ele havia se comunicado com ela. Como isso aconteceu, Pellegrini?
Pois é, né, Paulo Guerra, toda a sociedade teve acesso a essas matérias aí, que uma mulher ficava acusando a polícia para começar. Se ela falou com o marido dela estava com o celular irregularmente dentro da cadeia, né? E vamos esperar aí que providências sejam tomadas daqui para frente para que não entre mais nenhum tipo de equipamento. E para você ter uma ideia, né, Paulo, da audácia, da violência desses detentos que enfrentam até mesmo os homens do exército com fuzil na mão, eles vão para cima. Agora você imagina da sociedade. Imagine só celulares, facas, barras de ferro, rádios transmissores e outros objetos. É uma corrupção que não quer parar dentro do sistema prisional, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? E a gente espera aí que agora, depois dessa varredura, depois da chegada do coronel Cleiton Coelho na SEAP, na Secretaria de Administração Penitenciária, isso venha a mudar, né? Agora, até mesmo para os funcionários, para os agentes penitenciários, a revista vai ser mais rigorosa. Com certeza, Paulo, o secretário tem razão, é corrupção. Alguém paga para alguém facilitar para esse material entrar na cadeia. Pellegrini, tivemos muita chuva em áreas isoladas da cidade, aqui no centro da cidade foi um verdadeiro dilúvio ontem, e em outras áreas também, mas também tivemos algumas ocorrências, não graves, mas deslizamento de barrancos, ruas inundadas, semáforos sem funcionar, por aí, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, não tivemos ocorrências mais, né, de grande, uma coisa mais séria, mais grave, Paulo, porque não choveu tanto nas áreas norte e leste da cidade. Nós tivemos chuva sim, mas não com essa intensidade que caiu no centro da cidade e na zona oeste. Quando chove, com essa proporção que choveu no centro, quando chove assim, na zona leste e na zona norte, aí sim, Paulo, as ocorrências são das maiores, muito trabalho para o Corpo de Bombeiros e também para a Defesa Civil nas áreas que já alagam, mas áreas já conhecidas na cidade, como áreas de invasão, na área do Jorge Teixeira, do Nova Vitória e alguns bairros da zona norte da cidade também. Quando chove, com a intensidade que caiu no centro, aí a situação fica mais complicada. Não tivemos grandes ocorrências porque a chuva se concentrou mais na área central da cidade. Pellegrini, se confirma que tivemos uma noite madrugada sem ocorrência de mortes por violência? Sim, Paulo, se confirma, né? Nós, no primeiro momento, conversávamos quando nós estávamos na sede do Instituto Médico Legal e depois da nossa chegada também, nos prontos-socorros também não obtivemos aí nenhuma informação em relação à morte, então foi tudo tranquilo. A exemplo de ontem, né, Paulo, quando nós tínhamos apenas 2 mortes, aí chegamos no pronto-socorro e encontramos mais 2. Mas não, hoje tranquilo, a gente pode afirmar que tivemos uma noite madrugada das mais tranquilas, sem nenhuma morte por violência registrada. Pellegrini, vou poupar sua garganta e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, a gente já está aí, né? Já estamos mais recuperados, já estamos tranquilos, felizes aí agora com a recuperação. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações, dizendo também, Paulo, que o assalto ocorreu ontem à noite na zona leste da cidade, Paulo, e na hora do assalto apareceu um homem, né, um homem desconhecido, um pistoleiro desconhecido que atirou 2 vezes no infrator. Ele foi levado ele correu, ainda conseguiu fugir e procurou uma unidade de saúde lá onde ele foi atendido e posteriormente foi preso. O estado de saúde dele, Pellegrini? Tranquilo, Paulo, não vai morrer, vai ficar morrer tranquilo. Ele vai, ninguém sabe quando, né? Ele vai, mas não vai ser dessa vez, né? Ele levou um tiro aí, mas está fora de perigo, não corre risco de morte. Foi a primeira coisa que eu perguntei lá, doutor, tá perto de morrer? Ela disse, não, Pellegrino, não é dessa vez que ele vai. Então, ele está fora de perigo, levou um tiro aí de um desconhecido, mas não dessa vez que ele vai dessa para pior. Até daqui a pouco, Pellegrino. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações. 5h56 em Manaus. A Manaus Previdência está convocando em regime de urgência 164 segurados do município que aniversariaram em janeiro e fevereiro e que não compareceram ao órgão para o recadastramento anual. A diretora da Previdência da autarquia, Daniela Benayon, explicou que se não atualizarem esses dados, correm o risco de ter o pagamento do benefício suspenso até a situação ser
normalizar. O presidente da União Geral dos Trabalhadores no Amazonas, UGT, Antônio Mardônio de Albuquerque, reúne hoje a partir das 14h30 no Sindicato dos Bancários, os membros da Executiva Estadual e os presidentes das entidades filiadas para tratar das atividades contra as reformas da Previdência, reforma trabalhista e o Dia Internacional da Mulher. O NAT abre inscrições para 2.500 vagas em cursos e oficinas gratuitas para idosos. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. Começa nesta terça-feira as inscrições para mais de 20 modalidades de cursos e oficinas oferecidas para o primeiro semestre de 2017 da Universidade do Estado do Amazonas, por meio da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT. São cerca de 2.500 vagas e as atividades são destinadas a pessoas com mais de 50 anos. Os cursos são gratuitos e as aulas terão início agora no dia 15 de março. As inscrições serão realizadas em locais e horários diferentes, de acordo com o curso ofertado, onde devem ser distribuídas senhas a partir das 7 horas da manhã, portanto daqui a pouco. Dentre os cursos oferecidos estão pilates, caminhada orientada e alongamento, treino funcional, natação, fisioterapia preventiva, violão, inglês, espanhol, artesanato, exercitando a memória, psicologia para idosos, grupo de terapia, massoterapia, entre outros cursos. No ato da matrícula, é muito importante e necessário apresentar a cópia do RG, do CPF e também do comprovante de residência. A inscrição é gratuita, mas no ato da matrícula, a UNAT também está arrecadando 1 quilo de alimento não perecível. Lembrando, as inscrições podem ser realizadas a partir de hoje até a sexta-feira, dia 10, em 4 unidades onde serão desenvolvidas as atividades. A inscrição deve ocorrer no local onde o idoso pretende realizar o curso. Os horários para inscrição e cursos ofertados devem ser conferidos na programação que já está disponibilizada no site uea.edu.br. Voltando a lembrar, as senhas serão distribuídas a partir das 7 horas da manhã desta terça-feira. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 5h59 em Manaus. A Unimed Manaus Empreendimentos S.A., subsidiária da Cooperativa Médica, assumiu a operação do Hospital Prontocó, uma das unidades de saúde mais tradicionais e conceituadas do estado. Com uma nova unidade que passa a denominar-se Hospital Prontocó, Unimed, a cooperativa conta agora com 338 leitos, incluindo os do Hospital e Urgência Parque das Laranjeiras, do Pronto-Socorro Infantil e da Maternidade. De acordo com a diretora-presidente da Unimed Manaus, médica Corina Batista, o Hospital Prontocó continuará a ser referência em alta complexidade com atendimento clínico e cirúrgico em mais de 15 especialidades. Temos informações com a repórter Thaís Gama. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abrirá no próximo dia 9 de março, na quinta-feira, inscrições para mais de 5.800 novas vagas em cursos de qualificação profissional de informática. As aulas dos cursos ofertados serão no Centro Tiago de Melo e nos 7 centros estaduais de convivência da família e do idoso de Manaus. As inscrições para as 8 unidades serão realizadas exclusivamente pela internet no dia 9 de março, a partir das 8 horas da manhã até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso. Serão oferecidas qualificações diversas, dentre elas informática básica e avançada, culinária, cabeleireiro, operações de logística, almoxarife, entre outros. Aos interessados que tiverem a inscrição confirmada, a entrega de documentos deverá ser feita no período de 15 a 17 de março, diretamente na unidade selecionada. Os cursos serão ministrados nos turnos da manhã, tarde e noite e possuem carga horária variada entre 20 e 160 horas, com duração de até 3 meses. Lembrando que as aulas iniciarão no próximo dia 27 de março. A lista completa dos cursos, pré-requisitos e link para inscrição, além do endereço e dados sobre a entrega, pode se encontrar no site cetam.am.gov.br. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo, Thaís Gama, para o Jornal da Manhã. 6h01. As escolas municipais de Iranduba começam a receber remessas de merenda nesta semana, finalmente. J-Rai. A primeira remessa de merenda escolar deste ano para as unidades de ensino da rede pública municipal de Iranduba começou a chegar na tarde de ontem.
Em companhia de assessores, o prefeito Chico Doido foi ao depósito da merenda escolar, localizado no centro da cidade, para conferir o desembarque e o armazenamento dos gêneros alimentícios que serão encaminhados para as escolas ainda nesta semana. Segundo informações colhidas pela nossa reportagem, outra remessa de merenda escolar deve chegar a Iranduba no dia de hoje. As aulas nas escolas da rede municipal foram iniciadas na última quinta-feira sem merenda. A secretária de Educação, professora Rosa Fonseca, atribuiu a falta dos alimentos à malversação dos recursos públicos destinados à compra da 10ª cota do ano passado, que também serviria para suprir as escolas no início do ano letivo de 2017. Rosa Fonseca também disse que o prefeito Francisco Gomes decidiu antecipar a compra da merenda, mesmo antes de o município receber a primeira cota deste ano dos recursos do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. Temos informações agora de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O tema de nossa matéria de ontem no Jornal da Manhã repercutiu na Câmara Municipal de Manacapuru, que levou o presidente da Câmara, vereador Francisco Coelho do Preste, até a tribuna, onde discursou acerca das dificuldades em conquistar recursos e ajuda para o município junto à Assembleia Legislativa do Estado. Segundo o vereador, isso mostra que a população ainda não se preocupou com representatividade na Assembleia Legislativa. E esse erro custa caro para o município, que terá sempre menos possibilidade de recebimento de recursos e ajuda financeira para obras. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Francisco Coelho relatou a falta de sensibilidade dos eleitores em eleger um representante que possa levantar a bandeira de Manacapuru. Eu quero dizer que ultimamente o Manacapuru está padecendo de representantes fortes no parlamento amazonense, tendo em vista que nós somos uma das vertentes de crescimento do interior do estado do Amazonas. Agora, a questão de representantes, nós estamos padecendo de bons representantes na Assembleia Legislativa do Estado e nós não podemos mais, com mais de 60 mil eleitores, ficar vulnerável, ficar exposto à boa vontade dos demais deputados estaduais que não levante a sua bandeira principal, o povo de Manacapuru. Nós temos que levar uma mensagem ao povo para tentar sensibilizar essa população de que nós não podemos ficar dessa forma, vulnerável à fragilidade política no estado do Amazonas. Se faz necessário uma nova metodologia política para que nós possamos avançar cada vez mais para Manacapuru. Francisco Coelho e mais 11 vereadores já estiveram na sede da Assembleia Legislativa na última sexta-feira. E apesar da boa acolhida por parte do presidente da Casa, deputado Davi Almeida, os parlamentares manacapuruenses sentiram-se órfãos de um bom representante do município naquele local. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h11 em Manaus. Moradores e usuários da creche municipal Manuel Otávio, localizada na Avenida Solimões, Jardim Mauá, estão pedindo providência junto à prefeitura no sentido de que a obra de recuperação dessa creche seja realizada no menor espaço de tempo para que ela volte a atender as crianças nela cadastradas. Segundo eles, foram realizados pequenos ajustes, inclusive pintura, mas a fossa continua do mesmo jeito, o que pode acarretar no surgimento de doenças entre as crianças nela atendidas. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA e SUAB, está disponibilizando até o próximo dia 15 a realização de diversos exames na carreta da mulher, que está posicionada no SESI Clube do Trabalhador. No local estão sendo oferecidos os exames de abdômen total, abdômen superior, obstétrica, vias urinárias, pélvica, próstata, mama, tireoide e transvaginal. A ação faz parte dos eventos em comemoração ao Dia da Mulher. Para fazer os exames, basta ir até a unidade munida com os seguintes documentos: encaminhamento médico, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência com CEP. A carreta da mulher funciona de 7 às 17 horas de segunda a sexta-feira até o dia 15 no SESI, repetindo, Clube do Trabalhador.
Nesta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado, TCAM, julga 97 processos, entre os quais estão 8 prestações de contas e 70 recursos. Ainda constam na pauta 70 recursos de revisão ordinário e de reconsideração interpostos por jurisdicionados do TCE em face de algumas decisões tomadas pela Corte de Contas. Representações, tomadas de contas e denúncias também serão analisadas. A Secretaria de Segurança Pública, pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica, faz hoje a entrega de novos equipamentos e viaturas para a perícia criminal às 15 horas no auditório do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo. O objetivo é aparelhar cada vez mais o departamento no intuito de qualificar o trabalho pericial realizado pelo departamento, melhorando inclusive o armazenamento do material coletado nos locais de crime. O investimento com os novos equipamentos é de aproximadamente 1,1 milhão de reais, proveniente de convênio firmado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. As viaturas estão equipadas com freezers, luzes e todo o material necessário para a realização de perícia. Também serão entregues no local câmeras fotográficas, computadores, tablets e HDs. Contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, adimplentes com o Fisco Municipal, têm até o próximo dia 15 para garantir o desconto de 10% da cota única. No mesmo dia também vence a primeira parcela do imposto para aqueles que optarem pelo pagamento parcelado e sem desconto. A Prefeitura lançou para este exercício um total de 533,8 mil imóveis tributáveis na base de IPTU, 4,3 mil a mais que a base de 2016. O lançamento somou 412,8 milhões de reais, 5,3% a mais que o exercício anterior. Com o intuito de impulsionar a emissão de nota fiscal em estabelecimentos comerciais que apresentam menor emissão de cupons, o governo do estado, através da Cefaz, planeja lançar no segundo semestre um projeto dentro do programa Nota Fiscal Amazonense, onde o consumidor terá direito a um percentual correspondente ao valor da compra a ser convertido em créditos para telefones celulares pré-pagos. Restaurantes, postos de combustíveis e pequenas empresas fazem parte da lista destes estabelecimentos. O Senado Federal realizou ontem em seu plenário sessão solene para comemorar os 50 anos de implantação da SUFRAMA e do modelo Zona Franca de Manaus. A sessão proposta pelo senador Eduardo Braga contou com a participação da superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, do secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, de parlamentares de diversos estados e embaixadores, representantes de entidades de classe, empresários, membros das Forças Armadas e dirigentes de órgãos públicos, entre outras autoridades. O combate ao tráfico de drogas ainda na fronteira e a troca de experiências no setor de segurança pública foram as principais pautas tratadas pelo governador José Melo e os membros da delegação de oficiais do Peru, que se reuniram no começo da tarde de ontem no Palácio do Governo em Manaus. A delegação peruna foi composta pelo diretor do Departamento Nacional Antidrogas, General Loaiza, o chefe nacional da Perícia Técnica Antidrogas, Coronel Carmen Sandoval, o chefe da Inteligência Antidrogas, Miguel Palma, e o delegado da Polícia Federal do Peru, Marcos Faria. Representando o Amazonas, além do governador, participaram da reunião o secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Fontes, o delegado executivo regional da Polícia Federal no Amazonas, Richard Macedo, e o também delegado federal, Caio Avanço. Durante o encontro, o governador José Melo reforçou que a parceria diplomática com países vizinhos deve fortalecer o trabalho da segurança pública em relação aos problemas nas fronteiras. O encontro serviu para ampliar os acordos de cooperação e o combate aos problemas fronteiriços entre os dois países. 6:16. Uma nova blitz de fiscalização nos shoppings deve ser feita pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, presidida pelo vereador Álvaro Campeiro do PP, ainda nesta semana, para averiguar o preço praticado e o tempo de carência. Segundo Álvaro, a lei considerada inconstitucional é a 417/2015, que trata da isenção da taxa de estacionamento em shoppings de Manaus para quem comprovar despesas de 10 vezes o valor da taxa e que, portanto, a que garante a carência de 30 minutos ainda está em vigor. A Lei 1269 de 2008, que trata dessa questão, ela continua em vigor. Ela não foi considerada inconstitucional. Para que eles pudessem descumprir, eles têm que entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça questionando esta lei.
Ele afirmou que a blitz não será de orientação e que, caso esteja acontecendo o descumprimento da lei, os shoppings serão multados como preconiza a legislação. No mês de fevereiro, o shopping Ponta Negra foi multado em R$10 mil pelo Procon Municipal por desrespeito à lei que prevê o tempo de tolerância de 30 minutos. Nesta terça-feira, o presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Gonçalves de Melo, e o governador José Melo assinarão um protocolo de intenções para impulsionar os negócios sustentáveis no estado. A cerimônia de assinatura será realizada na sede do governo e possui presenças confirmadas de secretário de Estado e do novo superintendente regional do banco no estado, Nélio Guzmão. De acordo com o presidente Marivaldo Melo, os recursos que o Banco da Amazônia pretende aplicar no Amazonas em 2017 são oriundos do fomento e da carteira comercial e correspondem a 1,47 bilhão de reais, sendo que 874 milhões são do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, e 173,2 milhões do crédito comercial. Desses 874 milhões, cerca de 39 milhões de reais estão destinados à linha FNO Pronaf, 727,98 milhões para a linha FNO Amazônia Sustentável, 2,8 milhões para a linha FNO Biodiversidade, em torno de 94 milhões para o FNO MP e 11,12 milhões para a linha FNO ABC. Entre os projetos sustentáveis prioritários para o Amazonas está o de construção naval, que beneficiará os municípios da região metropolitana. Em todo o estado serão beneficiados os projetos de fruticultura, produtos florestais não madeireiros como castanha, borracha, óleo e sementes, e madeireiros, mandioca, agroindústria, fruticultura, movelaria, fécula, laticínios, fitofármacos, avicultura, compostura e caipira. No que concerne aos investimentos, a realização de negócios sustentáveis nas mesorregiões e microrregiões, as oportunidades englobam, por exemplo, desde a pecuária de corte de leite em Humaitá, Boca do Acre, Parintins, Carauari, passando pelo extrativismo em Carauari, extrativismo vegetal e pesca artesanal em Humaitá. Há investimentos previstos ainda à pesca, fruticultura e bubalinocultura em Itacoatiara, ao setor industrial para o polo de duas rodas, metalúrgico, eletroeletrônico, construção civil, naval, turístico e fitoterápico e fitocosmético, além do Guaraná orgânico em Maués, mandioca e turismo ecológico em Parintins. O banco vai disponibilizar para este ano o valor de 7,9 bilhões de recursos para toda a região amazônica. E desse total, 4,6 bilhões são originários do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO. As demais são do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, o FDA, e do Orçamento Geral da União. O restante, 2,9 bilhões de reais, pertence à carteira de crédito comercial da instituição. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, estamos chegando para trazer notícias da noite e madrugada tranquila na cidade. Pronto socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, 2 pessoas deram entrada vítimas de agressão física. Um homem também foi agredido devido a uma briga de trânsito na área da Avenida Recife por volta de 22 horas à noite de ontem. Ele também deu entrada no pronto socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, movimentação também considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa vítima de agressão física deu entrada por volta de 22 horas e 30 minutos. Um homem também que foi alvejado por arma de fogo deu entrada por volta de 22 horas, era a noite de ontem. Uma pessoa também que foi atingida por golpe de arma branca deu entrada por volta das 23 horas e 30 minutos também à noite de ontem. Pronto socorro Platão Araújo, esse também localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa que se envolveu em uma confusão e também foi agredido. Ele deu entrada por volta de 22 horas e 30 minutos, teve alguns hematomas pelo corpo, foi atendido e posteriormente liberado no pronto socorro Platão Araújo, que viveu também um plantão dos mais tranquilos durante
durante toda a noite e madrugada. Isso é resultado do policiamento nas ruas da cidade, de várias blitz que estão acontecendo aí por determinação do governador José Melo e que vem sendo cumprido muito bem pela Secretaria de Segurança, secretário Sérgio Fontes, o subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Walter Cruz, aí também nas ruas da cidade, e o resultado é esse, a diminuição na criminalidade. O Manuel Rodrigo Braz, de 23 anos, foi reconhecido como autor do disparo de arma de fogo que ocasionaram a morte de Jairo dos Reis Nascimento e deixaram gravemente ferida a companheira dele, a dona Zenira Costa Celes. Isso aconteceu lá no município de Tabatinga e foi um crime que repercutiu em todo o estado. De acordo com a delegada titular de polícia, a Wagner Silva Costa, no dia 28 de fevereiro, o Jairo e a esposa estavam em casa onde moravam lá no bairro Vila Verde, lá na cidade de Tabatinga, quando dois homens invadiram a casa e mataram o casal para roubar. Agora um deles já foi preso e já está à disposição da justiça. Um cidadão infrator foi alvejado com um tiro após cometer assalto a um estabelecimento comercial. Na hora do assalto, um homem desconhecido atirou no infrator, que procurou uma unidade de saúde, onde foi atendido e posteriormente preso. Tudo deu-se ontem à noite no bairro Novo Aleixo. Mais uma ação da Polícia Militar aí, prendendo esse homem que foi localizado em um pronto-socorro, em uma unidade de saúde, e logo foi preso. O pistoleiro, o homem que atirou, desse homem desconhecido, que fez aí justiça com as próprias mãos, ainda não foi localizado. Ações da polícia durante a noite e madrugada. Um carro foi recuperado por policiais da 14ª SICOM. Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo por policiais da 10ª SICOM. Homem armado na rua Urucará, no bairro da Cachoeirinha, foi detido por policiais do 1º DIP. Carro recuperado por policiais da 24ª SICOM no centro da cidade. Noite e madrugada tranquila, noite e madrugada com policiamento em toda a cidade. Os registros do Instituto Médico Legal em destaque agora. Uma noite e madrugada tranquila, sem registros de morte por violência. Assim foi o plantão no Instituto Médico Legal. Entretanto, o Departamento de Perícia Técnica e Científica foi acionado para se deslocar até a estrada do Poraquequara. É que nesse local, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma ossada humana foi encontrada à noite de ontem. A Polícia Militar esteve no local, bem como a Polícia Civil, os homens da Perícia Técnica e Científica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, e também a viatura do Instituto Médico Legal, que fez a remoção da ossada até a sede do IML. Uma noite e madrugada realmente das mais tranquilas na cidade, onde o IML registrou 58 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar com aqui no concurso 4.326 e ninguém acertou. As dezenas 08, 28, 45, 66 e 70. 08, 28, 45, 66 e 70. A quadra saiu para 36 apostas, cada uma recebe R$8.730,60. O terno teve 3.393 ganhadores com premiação individual de R$143,16. O Duque paga para 99.220 apostadores R$2,69. Loto Fácil, concurso 1482. 15 acertos, 2 apostas. Adivinhe de onde foi? Missal, no Paraná, e como sempre em Canoas, no Rio Grande do Sul.
Cada um apostador vai receber R$838.156,95. Com 14 acertos foram 321 ganhadores com premiação individual de R$1.606,82. 13 acertos, R$13.539,20. 12 acertos, 207.626 ganhadores, prêmio R$8. 973.255 apostadores ruins de número, 11 acertos, R$4. 6h34 em Manaus, os números da Loto Fácil: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23 e 24, repetindo: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23 e 24. 6h34. Esportes. E a bola rolou na segunda-feira. Campeonato Mineiro. Caldense 2, Tupi 1. Campeonato Paulista. Ferroviária 0, São Bento 1. Campeonato Gaúcho. Novo Hamburgo 4, Passo Fundo 1. Campeonato Espanhol. Alavés 1, Sevilha também 1. Campeonato Inglês. West Ham 1, Chelsea 2. Os jogos de hoje: Taça Libertadores da América. Atlético Paranense, Universidade Católica. Westerman e Peñarol. Zulia e Chapecoense. Deportivo Iquique e Guarani. Pelo Sub-Americano, Sub-17 Sul-Americano jogam Chile e Venezuela. Brasil e Paraguai. Liga dos Campeões da Europa. 16h45, Napoli e Real Madrid. No mesmo horário jogam Arsenal e Bayern de Munique. Últimas notícias. A Bovespa fechou em queda de 0,67% com 66.341,37 pontos. O dólar teve alta de 0,38%, cotando a R$3,127 na venda. Os aportes e planos abertos para a Previdência Privada subiram 19,9% em 2016. O total arrecadado chegou a R$114,72 bilhões de reais. Os números são da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu nesta terça-feira em baixa no mercado de futuro de Londres, cotado a $55,87, baixa de 0,24% em relação ao fechamento da sessão anterior. E vai sair hoje o Produto Interno Bruto PIB de 2016. No terceiro trimestre de 2016, a economia brasileira seguiu em queda. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o PIB recuou 0,8% em relação ao trimestre anterior. A sétima retração seguida nessa base de comparação, a mais longa de toda a série histórica do indicador, que teve início em 1996. CNI divulga os indicadores industriais de janeiro de 2017. A pesquisa mensal mostra a evolução do faturamento, das horas trabalhadas na produção, do emprego, da remuneração paga aos trabalhadores e do nível de utilização da capacidade instalada na indústria. Os dados mensais abrangem 21 setores da indústria de transformação. O Salão de Genebra 2017 abre as portas para a imprensa hoje com super esportivos tradicionais, supercarros elétricos, alguns utilitários esportivos e lançamentos já confirmados para o Brasil. O inusitado desta edição deve ser mesmo o Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo, modelo desenhado pelo estúdio italiano Pininfarina, em parceria com o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi, que fará parte do game Gran Turismo e aparecerá em tamanho real no salão. A cobrança na bagagem despachada é só o primeiro passo de uma mudança no serviço da Latam. A empresa decidiu que vai implementar ao longo deste ano um serviço segmentado de transporte aéreo. Isso significa que, em vez de comprar uma passagem que lhe dá o direito de despachar uma mala e comer o lanche de bordo sem custos adicionais, o cliente vai escolher o que quer e pagar por isso separadamente. Hoje todos pagam isso, tem um custo. Mas para muitos passageiros não faz diferença ter lanche de bordo ou marcar assento. Para ele é melhor pagar menos e voar com um serviço básico, disse a presidente da Latam, Cláudia Sender. A Latam divulgou nesta segunda-feira uma tabela com os preços que serão cobrados pela bagagem despachada em voos nacionais e internacionais. A cobrança se tornou possível depois que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou uma resolução que libera as empresas a taxar a mala despachada. A medida entra em vigor no próximo dia 14. Quando todas as medidas forem implementadas, a empresa estima que conseguirá reduzir em 20% os preços das passagens dos bilhetes promocionais. Marcar assento é bom lembrar, também será pago. Só falta agora o passageiro viajar em pé. E os 20% a menos você vai pagar com o que consumir a bordo e também para despachar
a mala. Portanto, nada vai acontecer. Os preços continuarão os mesmos. Uma pura enganação. 6h43 em Manaus. Fernando Sampaio Barbosa, ex-diretor da Odebrecht, disse em depoimento que o ex-ministro Antônio Palocci era o italiano na planilha da empreiteira. O documento tinha informações sobre pagamento de propina. Fernanda testemunha de defesa de Marcelo Odebrecht em um dos processos que o ex-presidente da empresa é réu na Lava Jato. O Tribunal Superior Eleitoral ouviu ontem depoimentos de mais 3 delatores da Odebrecht dentro da ação que investiga a campanha eleitoral de 2014 da chapa formada pelo presidente Michel Temer e pela ex-presidente Dilma Rousseff. Foram à sede do tribunal em Brasília os ex-executivos Cláudio Melo Filho, ex-diretor da Odebrecht, e Adalberto Mascarenhas, ex-executivo que comandava um setor voltado para o pagamento de propina, e Alexandrino de Salles Amos de Alencar, que ocupou a diretoria de relações institucionais da Odebrecht. Nenhum dos 3 dirigentes da Odebrecht falou com a imprensa após os depoimentos. O Palácio do Planalto anunciou nesta segunda-feira que o presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá, de Roraima, será o novo líder do governo no Senado, e o deputado André Moura, do PSC do Ceará, o novo líder do governo no Congresso Nacional. O anúncio foi feito por meio de uma nota divulgada no início da noite pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O presidente Michel Temer dará hoje posse aos novos ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, do PSB de São Paulo, e da Justiça, Osmar Serralho, do PMDB do Paraná. Senador pelo PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes substituirá José Serra. Deputado pelo PMDB do Paraná, Serralho assumirá o lugar de Alexandre de Moraes. Republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apresentaram nesta segunda-feira um projeto de lei para revogar os pontos centrais do Programa Federal de Seguro de Saúde do país, conhecido como Obamacare. O projeto propõe uma nova forma de crédito individual como ajuda no pagamento de seguro. Donald Trump continua com a política anti-imigração dos Estados Unidos. O presidente assinou um novo decreto que proíbe cidadãos da Síria, Líbia, Irã, Iêmen, Somália e Sudão a entrarem no país. A instalação do terminal High Altitude Defense contribuirá para um sistema de defesa antimísseis e aumentará a defesa da aliança entre Estados Unidos e Coreia do Sul contra as ameaças de mísseis da Coreia do Norte, assinalou o Comando do Pacífico em um comunicado. Enquanto isso, o governo do Sudão expressou hoje descontentamento com a assinatura pelo presidente Donald Trump da nova versão do decreto que proíbe durante 90 dias a entrada nos Estados Unidos dos cidadãos de 6 países de maioria muçulmana, entre eles os sudaneses. Os comandantes do Estado-Maior das Forças Armadas da Turquia, Estados Unidos e Rússia estão reunidos nesta terça-feira no sul do território turco para abordar a situação na Síria e no Iraque, anunciou Ankara. No encontro que não havia sido anunciado com antecedência, o turco Hulusi Akar, o americano Joseph Dunford e o russo Valery Gerasimov devem debater questões comuns de segurança regional, começando por Síria e Iraque, afirma um comunicado divulgado pelo exército da Turquia. O Ministério Russo da Defesa confirmou a reunião para discutir questões de segurança na Síria e no Iraque. As forças de segurança iraquianas anunciaram hoje que retomaram do grupo Estado Islâmico o Museu de Mossul, onde os extremistas destruíram em 2015 várias estátuas antigas a golpes de martelo. As unidades da Polícia Federal reconquistaram o Museu Arqueológico, afirma o general Raed Shakir Jaldad. O militar incluiu a operação como parte da ofensiva para recuperar a zona oeste da segunda maior cidade do Iraque, o último reduto urbano do Estado Islâmico no país. A Coreia do Norte anunciou hoje a proibição de todos os malaios de deixar o país até que o caso do assassinato de Kim Jong-nam, irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, em Kuala Lumpur, seja devidamente resolvido. Os Estados Unidos anunciaram a instalação de um sistema de defesa contra mísseis na Coreia do Sul após a série de testes com mísseis balísticos realizada pela Coreia do Norte, enquanto o presidente Donald Trump reafirmava seu apoio aos aliados da região. A instalação do terminal High Altitude Air Defense contribuirá para um sistema de defesa antimísseis e aumentará a defesa da aliança entre Estados Unidos e Coreia do Sul contra as ameaças de mísseis da Coreia do Norte, assinalou o Comando do Pacífico em um comunicado. A Polícia Federal informou que o inquérito da operação Hashtag, que investiga suspeitas de terrorismo no Brasil, foi concluído ontem. Segundo a Polícia Federal, durante os 10 meses de investigação, foram cumpridos 74 mandados judiciais, sendo 26 de busca e apreensão domiciliar, 40 de prisões temporárias e preventivas e 8 de condução coercitiva
todos expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Os indiciados podem responder por crimes de associação criminosa e promoção de organização terrorista, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de cadeia. A primeira fase da hashtag foi deflagrada em julho do ano passado, semanas antes da Olimpíada do Rio. Na ocasião, 10 brasileiros foram presos suspeitos de compor uma célula terrorista internacional do Estado Islâmico no país, que estaria preparando atentado durante os Jogos. Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral desta segunda-feira, Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente da Odebrecht, e afirmou que o presidente Michel Temer pediu apoio financeiro da empreiteira ao partido durante as eleições de 2014. Melo Filho foi ouvido em Brasília por cerca de 45 minutos pelo ministro Herman Benjamin em meio ao processo de cassação da chapa Dilma Rousseff Temer. De acordo com a apuração da Folha de São Paulo, Melo Filho reiterou o teor da sua delação premiada, em que ele escreveu um jantar ocorrido no Palácio do Jaburu em maio de 2014. O vazamento do documento, que continha a versão do ex-executivo aos procuradores da Lava Jato, foi o que provocou Benjamin a convocar os depoimentos de delatores da empreiteira. Segundo Melo Filho, no encontro, Temer, que na época ocupava o cargo de vice-presidente e pleiteava a reeleição, pediu apoio financeiro ao seu partido, mas não falou em valores. 6h49 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer quer reforma da Previdência aprovada no Congresso até julho. A Folha de São Paulo estampa. Temer afirma não abrir mão da idade mínima para a aposentadoria. Relator defende 65 anos. O Estado de São Paulo. Para contrapor o PIB fraco, Temer vai lançar pacote com 55 novas concessões. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A ANAC deve intervir se empresas aéreas não diminuírem o preço das passagens. O Valor Econômico. PIB de 2016 deve ter queda de até 3,7%, a pior recessão em 87 anos. Estado de Minas. Justiça sequestra cobertura usada por Lula em São Bernardo do Campo, São Paulo. Jornal do Comércio no Recife. Juiz nega pedido de Lula para depor por videoconferência no dia 14 de março em Brasília. Fortaleza, Diário do Nordeste. 8 suspeitos de atacar bancos e carro forte no Ceará são presos com armas importadas. Vamos a Porto Alegre com o 0 Hora. 2 médicos são presos por cobrar partos cobertos pelo SUS do Rio Grande do Sul. O Brasil Econômico. Passa concurso para juiz, diz Moro ao ser questionado por advogado. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Governo amplia incentivo pela nota. Agora. Suspeitos sequestram mulher e abandonam as filhas dela na rua. Em tempo. Vereadores de oposição começam a assinar a CPI. A crítica. Bandido detalha como faz assaltos em ônibus. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, Thaís Gama, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.